Olá, mais um Pra Tudo Tem Conversa, que é esse podcast do Escritório Santi Mendes. Uma ideia que a gente trouxe, que é de compartilhar os temas e as vivências que a gente observa e está aqui no nosso dia a dia, da nossa sala. E hoje eu tô aqui, eu tô animadíssima, porque é justamente os 50% da minha empresa aqui, qual é a minha função aqui, que é dinheiro, gente. É falar de dinheiro, é falar de finanças, é falar de planejamento, de crescimento. Então, eu tô mega animada. Fica com a gente, vocês vão conhecer nossos convidados de hoje. Carol, vamos lá. A Carol é o problema que a gente tem aqui, né? Porque, assim, ela gasta, eu ganho, enfim. E eu gasto a consultoria também dos nossos convidados de hoje, né? Ela tá aqui, eu quero dizer o seguinte para vocês, nós começamos aqui, já tem o quê? Vou olhar aqui o relógio, já tem uns 15 minutos que ela não para de falar. Eu falei, vamos começar a gravar. Não para de fazer pergunta, gente. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Como a Glauciane falou, falar Glauciane é puxado, né? Como a doutora Glau falou, o nosso tema de hoje é daqueles que causa incômodo, né? Borbulhas no estômago. E para mim, realmente causam incômodo, né? Eu faço parte, eu acho que da fatia média da sociedade brasileira, que nasceu em família não tão abastada, que está tentando vencer na vida, que está tentando deixar a sua família protegida, mãe, companheiro, o que for. E a gente vem tentando criar, e eu faço parte dessa fatia que vem tentando criar com o trabalho. É a partir da minha geração que eu quero criar a fortuna da família Mendes. Então, bonito isso! Bonito isso! Chegou isso, não é? Eu quero ser a primeira Mendes. E eu ganho 50% de tudo. Eu tô faceira aqui. Então, a minha vida é pautada enquanto profissional autônoma na advocacia, enquanto empresária, empreendedora, é aquela falta de piso firme, né? De chão firme para pisar. Então, tentar construir uma vida, tentar construir e mudar a história da família e a própria história a partir de uma carreira autônoma e de empreendedora, e ter garantia, e ter conforto, né, Glau, na aposentadoria, segurança para minha família, é um incômodo, gente. É o que faz a gente trabalhar rodado, girado, de domingo a domingo, porque quem já faltou sabe a dor que causa faltar e a insegurança que isso traz, né? Com certeza. Então, assim, qual é o tema de hoje, né? A gente já tá aqui para vocês verem como a coisa tá. A gente vai falar de futuro, a gente vai falar de previdência. Previdência, INSS versus previdência privada, né? Qual que é a mais vantajosa para a sua aposentadoria. E nós trouxemos aqui, vou apresentar a nossa convidada, que é a nossa prata da casa, nossa tributarista. Previdenciarista. Ela está focada em tributarista porque a gente está estudando as mudanças tributárias, gente. É que nós vamos falar também das mudanças, já anota aí, que a gente também vai falar dos benefícios, né, e do que está acontecendo nas mudanças tributárias. Nossa previdenciarista, a Thaisa. Bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês novamente e compartilhar hoje a fala com o meu colega, o Rafael, meu amigo pessoal. O Rafael é nosso convidado, na verdade, do dia, né? A Thaisa é prata da casa, é o Rafael Maciel. Ele é consultor e educador financeiro. Gente, com essa idade, eu até perguntei para ele se ele tem idade para trabalhar. Tem. Imagina para ensinar a gente a planejar o nosso futuro financeiro, né? Então, seja bem-vindo, Rafael. Eu fico sempre muito feliz de ver uma pessoa jovem, focada no estudo, como eu já vi que você é, e nos ensinar a como organizar a nossa vida, né? Obrigada. Eu que agradeço, obrigado pelo convite de vocês. Tenho certeza, de forma leve, a gente vai falar desse assunto que vai agregar bastante aí para todo mundo começar a pensar no início de 2024 aí um pouco diferente, né? Que bom. E eu acho, gente, que aqui no enquadramento, viu, equipe, dava pra gente colocar um X entre eles, porque como a Glau falou, a Thaís Oliveira é nossa previdenciarista, então ela é uma entusiasta do INSS e a gente tem um consultor financeiro que é entusiasta da previdência privada. E essa é a nossa pauta de hoje, né? Previdência privada. Vamos ver quem ganha. Versus INSS. Vamos ver. Qual é o melhor para o nosso futuro e para a nossa aposentadoria? Obrigatória, então já ganhei. Por isso, Thaisa, como é que é isso? Não dá para fugir do INSS, né? Quem fugir está fazendo isso errado. Vírgula, vamos lá. Bom, o que é a Previdência Social, né? Que a gente tanto escuta falar. É um seguro, tá? E ele é obrigatório
para todo mundo que ofere renda. Não importa se você trabalha com carteira assinada ou não, se você é autônomo, se você vende flor no sinal. Se você tem renda, você é obrigatório que você se vincule à Previdência Social. Eu já vou abrir um parênteses aqui. Muita gente fala, é um absurdo isso que a gente recolhe, porque só no Brasil e etc. Mas eu ouvi de uma colega que mora fora do Brasil, esses tempos atrás, que sofreu um acidente. Ela falou, gente, a Previdência é uma coisa abençoada no Brasil. O que você acha? Com certeza, muitos países têm Previdência, só que muitos deles não têm os benefícios que cobrem os riscos sociais, que a gente chama, que é a questão de doença, alguma coisa nesse sentido, morte. A maioria deles são voltados para a aposentadoria. Então, você contribui para você se aposentar lá na frente, né? E para você oferecer uma renda na sua velhice. E a nossa Previdência ela é muito completa nesse sentido, porque ela cobre muitos riscos sociais. A gente tem o Ela salário traz muitos benefícios, muitos né? Que são esses, quais são os benefícios Exatamente. ali? Só voltar um pouquinho aqui e falar o que seria a Previdência Social. É um seguro, tá? Obrigatório para quem ofere renda e pode ser facultativo para uma dona de casa, para um estudante, alguém que não trabalha, mas quer ter ali o mínimo existencial, vamos dizer assim. Essa pessoa pode vir a contribuir com a Previdência Social para ter os mesmos benefícios do segurado obrigatório, tá? Então, assim, basicamente é isso. Os riscos que a Previdência Social cobre. A gente tem a pensão por morte, né? Então, a eventual morte do segurado. Os dependentes vão receber o benefício. Nós temos o antigo auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária, que é no caso de doença, você ter que se afastar do seu trabalho, não conseguir oferir sua renda, você vai estar segurado ali. Nós temos também todas as aposentadorias, né? Por tempo de contribuição, por idade. Auxílio reclusão. Por invalidez, né? Que eu acho bem bacana. Por invalidez, exatamente. Que é a aposentadoria que a gente chama hoje de benefício por incapacidade Permanente. Permanente. Obrigada, Cláudia. Por incapacidade permanente. Então, a gente tem todas essas situações que muitas previdências de outros países não olham para isso, né? E é legal que nós tenhamos, por quê? Porque a gente não tem a cultura de se planejar financeiramente, planejar sua aposentadoria, todos os planejamentos, nós não temos essa cultura. Então, é legal que a gente está querendo mudar. Nós temos um menino jovem aqui. Compulsório, você quer dizer. É legal que pela cultura do brasileiro, de não ter essa... Disso, a gente precisa que alguém nos obrigue a guardar para ter o mínimo existencial ali, né? Exatamente. Então, basicamente, a Previdência Social é isso, e esses são os riscos sociais que ela cobre. E antes da gente falar com o Rafael na parte mais facultativa, que é a previdência privada e os outros planejamentos, eu queria que a gente deixasse claro para quem está acompanhando o episódio, quem é obrigado a recolher. Você disse que quem ofere renda de uma maneira geral, né? Mas existem algumas categorias de quem ofere renda que pode planejar esse recolhimento, né? Que não é um recolhimento compulsório. Como que isso funciona para daí a gente pensar em planejamento, tanto previdenciário quanto financeiro? Certo. Assim, quem não consegue fugir daquela contribuição, da alíquota, do valor que contribui, do salário de contribuição, é o contribuinte empregado, tá? Porque ele tem ali o registro dele e ele não consegue fugir daquilo. Quem que consegue fugir dos valores ou planejar, vou aumentar a minha contribuição ou optar, ou não? Né? De recolher um pouco mais ou um pouco menos. Exato. Os contribuintes individuais, tanto o empresário quanto os autônomos, profissionais liberais, o facultativo consegue fazer isso também, tá? Sendo empregado, eu consigo contribuir, complementar ali minha contribuição na Previdência? Por exemplo, eu trabalho e ganho 2 salários mínimos, mas eu quero recolher em cima de 4 salários, faltam 2. Para aumentar minha renda quando eu precisar de um benefício. Eu não consigo. Tá? Porque eu já sou uma contribuinte segurada obrigatória, uma contribuinte empregada, e eu não posso fazer contribuição como facultativa. Não, eu não posso fazer uma complementar. Aí você vai ter que ir para privada. Para privada, não pode ser social, pelo INSS. Não. Eu achei que eu pudesse. E se eu for registrada em 2 lugares? Aí ok? Aí é legal porque você contribui nos 2 salários. Tá. Ok. Não daria para ir para uma outra contribuição sem registro, como autônomo. Exatamente. E etc. Ou como autônomo, né? Você pode, se você comprovar que você ofere outra renda, além do seu trabalho como empregada, aí você pode contribuir, sim. Perfeito. Posso tirar uma dúvida? Claro. Falando dessa questão de previdência social, eu tenho 2 empregos, como a Glau comentou, e eu já faço o teto dos 2.
que acontece nesse caso? A gente tem a obrigação de contribuir aquilo que a gente ganha. Se eu já estou contribuindo no teto do INSS em um dos meus salários, em uma das empresas que eu trabalho, no outro eu não vou ter esse desconto, essa contribuição. Então, você tem que informar o seu segundo empregador que você já contribui no teto, tá? E aí você não vai ser descontado do seu holerite, do seu pagamento. Isso daí é importante porque eu já atendi, né, algumas gastando pessoas... demais. Na verdade, é por conta do planejamento do conhecimento mesmo, né? Que isso é importante, porque, por exemplo, você pega enfermeiros. Enfermeiros trabalham em mais de um hospital, por exemplo. E muitas vezes, em alguma determinada atividade, ele já vai contribuir o teto, e na outra ele também está contribuindo porque ele não tem o conhecimento de avisar a empresa. E se então ele tá tendo tirasse dois ali, ele poderia estar descontos. colocando numa previdência privada e perdendo tá dinheiro, tá perdendo perdendo dinheiro. dinheiro. Nesse caso, quando está perdendo. Por isso que quando a gente fala tanto e defende tanto a bandeira do planejamento previdenciário, é porque o custo dele, né, Glau, Thaís, é muito pequenininho, perto Os benefícios dos que ele benefícios que ele vai trazer e da economia que você pode fazer de imediato, né? Quando você Exatamente. identifica no planejamento que você está fazendo um recolhimento ali que não tem E necessidade. nós já tivemos casos, inclusive aqui no escritório, um cliente nosso, que ele contribuiu a mais e a gente consegue pedir a restituição desse valor. Tá? A gente Então, às consegue, Olha, você vezes- consegue pedir, mas caso Pega tenha o dinheirinho a gente de acontecido. consegue pedir de 5 anos para trás, a gente consegue pedir a restituição. Olha, Então, às bacana. vezes tem Legal. uma graninha ali para receber aí da Bacana. receita, né? Que legal. Rafael, defende agora o seu peixe pra gente nesse ringue. Não tem como fugir da previdência social, como a Thaisa falou, mas dá para planejar lá também, guardar um pouco mais de dinheiro, investir um pouco mais de dinheiro na previdência social em alguns casos, né? De alguns trabalhadores. E aí, se eu sou, por exemplo, um trabalhador, uma pessoa que ofere renda e que eu posso escolher quanto eu vou contribuir para o INSS, né? Pagar de previdência social. Defende agora por que em vez de eu pagar R$300 a mais de INSS, eu deveria colocar isso na previdência privada. Bom, vamos lá. Essa questão do planejamento financeiro, de fato, como vocês falaram no início, é questão de comportamento, né? E nós, brasileiros, nós não temos essa tendência de se organizar para o futuro. Porque tudo que a gente se organiza para o futuro é intangível e a gente quer pegar nas coisas. A gente quer comprar o copo e pegar o copo. A gente quer comprar via internet que chegue logo na nossa casa para a gente palpar. Então a gente não tem o costume de pensar a longo prazo. E o que a Thaisa traz da Previdência Social, de fato, existe essa segurança enquanto trabalhador. O trabalhador ele pode correr risco dependendo da atividade que ele está exercendo e ele está se dedicando ao longo da vida dele a um trabalho remunerado em prol de uma sociedade está contribuindo no fundo de INSS. Em contrapartida, nós temos a previdência privada, que ela vem, na verdade, não para competir com o INSS, com a previdência social, mas sim para complementar. E esse complemento, ele vem com a intenção de fazer você construir patrimônio. Só que para você construir patrimônio, você tem que partir do princípio que você quer saber onde você quer chegar. Né? Então aqui a gente entra um buraco um pouco mais embaixo para a gente discutir a previdência privada e aí, óbvio, existem as particularidades, existem as condições que você vai entender o seu perfil para saber se faz sentido ou não a previdência privada e para que caminho você pode correr. Então eu posso entender disso que uma primeira conclusão não dá para chegar ali no banco e comprar aquele produto que o nosso amigo do coração, gerente, meu compadre gerente de banco, não estou falando para não comprar, mas assim, é melhor que você não vá direto, que você primeiro faça ou uma consultoria ou pesquise dentro do que você pode para saber se é o seu perfil, a previdência privada. Eu ia falar exatamente disso. Como que a gente faz esse estudo? Quando a gente fala de educação, né? Certo. É o que eu defendo, é a bandeira que eu defendo. Isso, era aí que eu queria chegar. Você defende que precisa passar por uma educação. Como que isso acontece de fato no dia a dia? Aquilo que a Carol falou, um cidadão que está aqui ouvindo e pensando, mas eu vou fazer como? Né? Como que você trabalha isso? Eu não sei se a previdência é para mim. Exato. Vou trazer um cenário da vida real. Tá? Vou trazer um cenário aqui da vida real. A gente está exercendo as nossas atividades, seja profissional liberal ou não, e você foi a um banco qualquer onde você tem conta. E lá você ouviu o gerente falar que você precisa começar a investir para sua aposentadoria e ele sugeriu a previdência privada. Até aí tá tudo bem. Só que existe muitas particularidades da previdência privada que é aí que às vezes as pessoas podem se prejudicar no momento em que precisar desse recurso. Dá um spoiler pra gente. E aí, por exemplo, tributação.
é uma delas. Ou o seu dinheiro, de repente, ficar travado por um determinado período e você não ter liquidez para você conseguir usar ele de imediato. No momento de No momento de aperto, de alguma emergência. Eu também quero. Isso aí não... As duas aqui. seria Eu tenho uma pergunta Esse também. aí não seria um grande benefício que aproximaria, por exemplo, que é o benefício do INSS? Cara, não dá para pegar o dinheiro daqui. Não ter a liquidez no momento de aperto Perfeito. não pode ser também visto como um benefício? Pode ser. E aí você olha para o seu padrão de vida. O seu padrão de vida, o benefício do INSS vai comportar o seu sustento? Na maioria dos casos, não. Porque as pessoas vivem acima do padrão de vida que já está... Do que recolheram. Do que recolheram. Né? Então, existe um complemento de renda. E esse complemento de renda ele tem que ser feito de uma forma diferente da Previdência Social. Eu tenho uma pergunta para fazer. Por exemplo, o INSS, ele é o mesmo para todo mundo. Né? O que ela está dizendo é a regra que serve para todo mundo. A previdência privada são diversos produtos, ou o gerente do banco X me oferece uma previdência privada, o gerente do banco Y tem outro tipo de previdência privada, só para a gente até informar as pessoas que eles precisam se inteirar dos termos que eles estão assinando, ou a gente pode dar uma geral, não, é o mesmo termo, só existe um, né, tipo, o prazo para retirada de dinheiro é o mesmo, a taxação é a mesma, como que funciona isso? Assim, ou cada banco tem um produto diferente? Exato, vamos lá. É partir do princípio que, na verdade, a gente só simulou a questão do gerente, né? Sim. Mas, assim... Não, é que a gente tá para um consultor. O ideal, na verdade, seria sempre fazer o entendimento dessas características. Só que as pessoas não têm obrigação de saber, então busca-se a orientação para isso. A previdência, a previdência privada, ela tem essas nuances aí que acaba acontecendo com o seu momento de vida. Então, no momento que você vai decidir, primeiro você chegou num banco, você foi deparado com a questão da previdência privada. Você tem, no primeiro momento, o famoso PGBL ou o famoso VGBL, mas que cargas d'água são isso, né? Ninguém sabe o que significa. E nem as diferenças, né? E nem as diferenças. Então, eu vou partir nessa lógica para tentar ser mais simples aqui o entendimento. PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. Plano Gerador de Benefício Livre. VGBL, Vida Geradora de Benefício Livre. Então, plano para vida, existe aí um significado. Plano, existe um plano por trás. E vida, talvez você vai pensar na sua própria vida. Então, já dá para trazer um pouquinho desse significado em cada um deles. PGBL, na prática, o que isso significa? Para quem faz recolhimento do imposto de renda na tabela completa. Então, você pega a sua renda tributável anual e você pode usar, enquanto PGBL, um abatimento de 12% da sua tributação final. Para quem não declara na simplificada. Para quem não declara na simplificada. Exatamente. Quem faz a declaração Porque completa. você pode abater esses 12%. Como que isso acontece na prática? Eu tenho uma renda que ao final do ano, né, auferida lá, ela vai me dar uma tributação no imposto de renda de 27,5%, que é a minha renda tributável. Com o benefício do plano de previdência, eu posso até o mês de dezembro, o último dia do mês de dezembro do ano corrente, vir e calcular minha renda tributável no ano e colocar um aporte, aí eu tenho que fazer do meu bolso esse aporte no plano de previdência, que vai se chegar a 12% desse valor tributável. Esse valor que eu coloquei no investimento, eu tirei do meu bolso e coloquei para mim mesmo, só que está investido, eu vou abater no ano seguinte, quando eu for fazer a declaração, em 12%. Então tem um benefício fiscal gigante aí. É uma forma de incentivar, do governo incentivar que as pessoas planejem, então, guardem dinheiro, seria isso? Em partes. Porque vem um outro lado. Quando você escolhe um plano de previdência no PGBL, quando você for solicitar o resgate, seja em qual tempo for, o seu resgate, a tributação, ela vai ser sobre o valor total do seu patrimônio. Ou seja, o que você guardou mais a rentabilidade. Tá? E aí, você vai pagar o imposto de renda sobre o rendimento. O imposto de Porque renda... o do outro você já pagaria, teoricamente. Sobre o principal mais Sim, o rendimento. É que assim, sobre o principal a gente pagaria de qualquer forma, né? Exato, mas e você os teve juros, em tese não. 12% Exatamente. de abatimento. E aí, o lado do benefício, eu tenho 12% dessa renda investida, que pode ser um valor considerável, dependendo do valor tributável dessa família, na verdade, dessa pessoa física, pode ser considerável. Esse valor vai estar rendendo ao longo dos anos, tem esse benefício, e aí lá no final, quando eu solicitar o resgate, eu vou ter que ter esse comprometimento que ele vai tributar sobre o valor global.
Vai Tá? ter que ter essa ideia de não Vai ter contar ideia. com este valor descontando, né? Descontando. o Então, imposto. ele tira de um lado, ele dá uma força de um lado e tira um pouquinho do outro, mas E aí que você ia dizer que essa é uma diferença para o VGBL, né? Exato. Diferença pro VGBL. Vida geradora de benefício livre. Qual que é a diferença? VGBL é para quem tem uma renda menor e queira buscar o crescimento patrimonial. Não necessariamente só para quem tem renda um pouco menor, mas aí você entra na questão de fazer um planejamento financeiro e olhar para uma pessoa que possivelmente tem uma renda tributável alta, ela tem que ter, que seria o mais ideal, um pouco do VGBL e um pouco do PGBL, porque o PGBL ela vai usar o benefício fiscal de 12%. O VGBL ela tem o benefício de, no longo prazo, quando ele solicitar o resgate, a tributação vai ser só em cima do rendimento e não em cima do valor global. E isso dá uma diferença absurda na hora que você solicitar o resgate. E aí, por isso é importante, na hora que eu for contratar, se for possível, também passar por uma consultoria financeira para fazer conta aí. Porque quem guarda não só quer garantir o futuro, mas quer render um dinheirinho, Quer né? fazer render. E aí, a Glau tinha comentado com relação a quais são esses planos de previdência, se todos os bancos trabalham de forma individual ou se é tudo igual, né? É tudo diferente. Porque aí talvez eu entre um pouquinho mais técnico, mas vou tentar facilitar aqui. Os planos de previdência privada, eles são investimentos em fundos de investimento. E o que é um fundo de investimento? É um CNPJ aberto em que esse fundo faz a gestão de todos os clientes que aportam dinheiro naquele fundo. Então, cada banco tem um fundo. E tem bancos que têm centenas de fundos de previdência. Tá? Então, a gente pega o Banco do Brasil, que é um dos bancos que mais tem volume de previdência guardada hoje, é um dos bancos que mais tem fundos de previdência. E esses fundos têm diversas características. Em geral... Então, mesmo no mesmo banco, eu posso colocar contratar em mais de um fundo. fundos diferentes. Diferentes. E vão me trazer rendimentos diferentes. E tem características diferentes. Perfeito. Perfeito. Ou seja, tem que, né? Planejar. Tem que entender, tem que procurar alguém que de fato entenda, porque Na prática não é tão simples. Quem às vezes teve Né, uma parece, experiência que não foi muito positiva, pode de repente não ter feito o investimento correto, ou não ter entendido onde estava investindo ali naquele momento, né? Porque são muitas nuances, são muito diferentes, inclusive tempo de resgate. Exato, Né? exato. Então, num banco, eu posso estar trabalhando com um tempo de resgate para pagamento desse imposto X, outro... Para valer a pena, né? Para valer a pena. Então, na hora que você vai investir, você precisa, de fato, ter eu acho o planejamento incrível, quando você consegue, de fato... Extrair dele, né? Mas eu Isso. queria, em resumo, porque assim, quando eu penso em algum planejamento, ou previdenciário, financeiro, eu sempre penso assim, nem me explica, né? Sim. Me dá a resposta, porque eu não quero... A Thaisa mesmo, ela me explica as minhas questões previdenciárias, eu falo para me dar resposta, dá ou não dá? Porque a gente não quer entender, a gente quer que o consultor responda. Então, responde para mim de uma maneira bem objetiva. O brasileiro médio, classe média, que está construindo, ou às vezes até classe média baixa, que ainda está ali numa categoria de reorganização, vale a pena fazer a previdência privada no cenário que a gente tem hoje? Vale a pena quando ele tem condição no planejamento de pensar no planejamento de construção patrimonial. Ou seja, para quem não entende, quando eu não vou precisar do dinheiro. Quando eu acho que eu não vou o precisar ideal é do que você dinheiro. não vai precisar do dinheiro. E eu penso isso, quando eu não vou precisar do dinheiro, num período de quanto tempo, Rafael? Vamos lá. Objetivamente Cara, falando. eu tenho a minha previsão aqui, se tudo der certo, que em 5 anos eu não vou usar esse dinheiro, em 10 anos eu não vou usar, ou não? É para aposentadoria, só porque vale a ideia a gente está fazendo... Aposentadoria. Eu ia falar, a gente está... Foco ideal Não, mas uma seria- coisa é um Isso. foco, outra coisa é dizer, cara, se você der ruim na tua vida, uma questão de saúde, ou um Você tem negócio que ter um plano B, apareça... você tem que ter um outro tipo de investimento. Tá? Tá. Então, aí, quando a gente olha no planejamento de forma objetiva, eu vou considerar o perfil de renda mais baixo, classe média. Em geral, que é a população do Brasil, classe média baixa ali, você tem as despesas do dia a dia. Você já tem o seu orçamento de boa parte comprometido. Primeiro, reserva de emergência com liquidez. Reserva de emergência é você ter uma reserva disponível no momento em que você precisar para suprir alguma necessidade de emergência. Saúde, alguma coisa que venha acontecer, algum problema com a sua casa, com o seu carro, você tem uma reserva para não comprometer com empréstimos ou financiamentos.
Esse seria o ideal. E para isso você sugeriria o quê? Aí é liquidez com segurança. Isso, Seguro? você esquece a poupança. Então, não, seguro de vida, no caso? Seguro? Não, Algum tipo de seguro? ele Não. vem fazer parte, mas tem que entender também a sua capacidade de se ter um seguro, a capacidade de entender o momento da sua família para você ter. Mas sim, é necessário também. Exemplo. Eu precisando Ganhos- de liquidez, dentro de você, eu entendi o que você queria dizer. Você quer dizer que dentro de um orçamento eu preciso determinar X para alguma coisa que eu tenha liquidez imediata, X para aposentadoria que eu não vou mexer Não vai nisso, mexer, né? E X para eu viver, correto? né? Perfeito. Então, assim, perfeito. quais Essa é a ideia. seriam os produtos para cada, de novo, né, como se a gente estivesse falando para alguém Tá. que só Isso. quer a resposta. Só que a resposta é que daí vai ficando técnico, tá? Não, Mas eu vou te dizer, por exemplo, vamos me porque usar. aí a gente fala Vamos e a me pessoa usar putz, como dá- personagem. E de É, fato, eu tenho 41 anos, eu quero juntar para a minha aposentadoria, para melhorar o meu padrão de vida na aposentadoria e somar ao que a Thaisa já organizou para mim no meu planejamento previdenciário. Preciso subir um pouco mais a receita, mas eu sou uma autônoma empreendedora, eu tenho gente que depende de mim, pode surgir uma uma emergência emergência. em 10 anos, até inclusive eu ficar com a minha capacidade de trabalho reduzida, sou autônoma, Sim. né? E aí vai se parar de for contribuir naquele momento. se for uma incapacidade duradoura, eu tenho meu padrão de vida automaticamente atingido. Meu trabalho depende de mim. A previdência é para mim ou tem outros meios Também. melhores? Previdência também. No seu caso, autônomo, qual que é o maior risco que você está correndo? Ficar você doente. ficar doente e parar a sua atividade e não ter mais renda. Isso. É o seu principal risco. Seguro de vida. Uhum. Outro risco que você tem, de em algum momento acontecer alguma emergência em alguma das suas empresas, com algum funcionário, alguma coisa que você não tenha capital, reserva de emergência, você tem de onde tirar. Você perguntou aonde coloca a reserva de emergência. CDB, de bancos tradicionais, que é o certificado de depósito bancário, Gosto. você faz pelo aplicativo. São aquelas aplicações bem seguras. bem seguras, São- simples. Conservador, né? Conservadoras. É uma aplicação super conservadora. E de preferência, porque eles têm várias características no questão de prazo. De preferência com liquidez diária. Você entra no Aham. aplicativo, o dinheiro cai na hora na sua conta. Ok. E que pelo menos esteja rendendo 100% do CDI. Que daí o CDI é o indexador que vai fazer com que o seu dinheiro esteja rendendo o mínimo, que é baseado na Selic que o Brasil tá. Uhum. A Selic Mas é difícil negociar isso também, né? Com os bancos. Assim, Hoje cada os vez bancos que... têm conseguido, porque como abriu muito a possibilidade de investimento no Brasil, e entrou muitos concorrentes, não são só mais os bancos tradicionais, existem hoje as corretoras de investimento, então hoje consegue sim chegar em bons CDBs, com segurança, com liquidez, com qualquer valor possível. A partir de R$100 você consegue investir. Entendi. Então, ou Tesouro Selic, que você compra a títulos públicos federais, que você quis daí, na verdade, é o título mais seguro do Brasil, que ele é o risco soberano, porque ele só quebra, você só não tem acesso ao seu dinheiro se o governo quebrar. E para um governo, principalmente do Brasil, quebrar, isso daí não tem possibilidades, hoje pelo menos não tem essa perspectiva. Essa era a minha próxima pergunta, Isso é liquidez, É. é reserva de emergência. Tá. porque daí ele já deu Ou seja, no um meu para caso, cada eu um. investiria- Um seguro Eu investiria E num um- seguro. Tem que ter. E um Antes de CDB. chegar na Previdência, o ideal seria um seguro, deixar alguma coisinha ali no CDB, juntar um pouquinho, aí eu começo a pagar a Previdência privada. Em se eu paralelo, você precisar, vai eu fazendo tenho. seus aportes na previdência privada. Porque daí, em paralelo, enquanto sua vida acontece, você tem que pensar lá na frente. Porque lá daqui a pouco, sua força de trabalho vai diminuir, você vai querer curtir um pouco mais a sua família, você vai querer não ficar, talvez, todos os dias vindo no seu escritório. Se você já tem uma renda passiva trabalhando para você, legal, que bom que você conquistou. Se você não tem, você pode conquistar também através do planejamento patrimonial, que é a Previdência vai ser um desses benefícios. Tá. Ô, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Qualquer dos dois tipos de previdência privada, eu consigo optar por sacar o dinheiro ou ter aquela renda mensal, não sei se é vitalícia, como é que funciona isso? Consegue, aí existem as formas de resgate, né? São várias possibilidades. Você pode receber o valor, o montante inteiro, para você usar da maneira que você achar melhor. O dinheiro credita ali na sua conta, descontado os impostos. E existe a possibilidade de você receber isso, que a seguradora ela vai te transferindo conforme o acordado, né? Tem a possibilidade também de você receber baseado na sua expectativa de vida, que daí ele automaticamente é feito um cálculo baseado em expectativa de vida, perfil e tudo mais, que eles vão te fazer um pagamento mensal para que você receba esses aportes. Só que existem algumas Nuances. nuances também.
todo plano de previdência, quando você contrata, você coloca os beneficiários. Porque o plano de previdência, em definição, ele é uma mistura ali, um misto entre seguro com investimento. Ele fica nesse meio tempo, nesse meio termo, assim, né? Só que o objetivo da previdência privada é complementar renda. Então, quando você contrata, você pode escolher os seus beneficiários. E aí você coloca quem você quiser. Pode ser os seus filhos, pode ser o seu primo, pode ser sua tia, o seu tio. Você coloca os seus beneficiários. Dependendo da forma de resgate que você fizer, e você veio a óbito, veio a faltar, e você ainda teria dinheiro para poder receber, esse dinheiro é cessado e não vai para os seus beneficiários. Perfeito. Tá? A gente vai falar Existe mais essa sobre questão. isso. E existe Quando a gente fala do planejamento sucessório, a gente volta a falar disso aqui. Agora, o que você ia falar? Existe o quê? Não, e aí existe também a questão, se vier ao óbito o titular, o recurso, ele vai para os beneficiários para poder fazer Perfeito. O pagamento do prêmio. Eu queria voltar um pouco na Thaisa, porque quando a gente pensa em planejamento previdenciário, para quem pode planejar, porque nós acabamos de falar que nem todo mundo pode escolher quanto quer contribuir, mas para quem quer contribuir ou quer regularizar a sua vida com o INSS, a minha idade, dependendo da idade, vale a pena colocar uma contribuição maior, ou dependendo da minha idade, aquela contribuição nem está somando para o meu caixinha do INSS. Tem isso no planejamento, né? Tem. E cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar, porque tem casos que às vezes a pessoa tem ali 50 anos e vale a pena ela aumentar o valor da contribuição dela. E às vezes não, né? Aí eu sempre gosto de falar assim, planejar é o quanto antes. Você começou a sua vida economicamente ativa, planeje sua aposentadoria, tá? Seja na Previdência Social, se possível, e na parte privada de financiamento, na Previdência Privada. Então, assim, a gente não tem uma idade certa. Quanto antes, melhor. Quanto antes, menos dinheiro você vai gastar à toa. Porque, infelizmente, acontece de muitas pessoas contribuírem em salários altos, né? Que quem tem essa opção, pode fazer essa opção, e não ter aquele retorno. Então, às vezes eu vou ganhar lá um salário mínimo e meio, e eu contribuo em cima de 3 salários. Pô, a diferença, eu não podia ter investido em outra coisa, não poderia ter migrado para uma previdência privada. Às vezes eu escolho aumentar uma contribuição para poder ter uma renda maior. Achando que vai receber aqui pro Rafael. Exato. Exatamente. Então, você tem que avaliar bem. E eu fiz essa pergunta para o Rafael responder a mesma coisa, porque a gente está aqui no ringue da Previdência Social e da Previdência Privada. Na Previdência Privada, também vale a pena fazer esse cálculo? Às vezes você é mais novo, contribui um pouco menos, mais velho... Tem uma idade melhor para começar? Para começar ou não. É que nem uma poupança. Quanto dinheiro você tiver e quanto antes você tiver, melhor. Mesma tese. Quanto antes, melhor. Não tem idade para começar. Inclusive, você pode começar enquanto criança, quando seus pais começam a fazer a previdência para você. O que é diferente do INSS, né? Então, essa é uma das diferenças que eu acho que... vantagens. O INSS, quando eu vou ter um filho e eu quero já começar a pensar na faculdade dele... Previdência privada vai ser. Não dá para recolher pelo INSS. Eu posso guardar um INSS para ele a partir de quando? A partir dos 16 anos, tá? Ele é sendo estudante. E ele não precisa oferir renda, né? Só que ele precisa estar ali nessa idade de 16 anos, pelo menos. A previdência privada, a criança nasceu, tem o CPF, você já consegue, enquanto pai, ajudar e contribuir ao longo do crescimento do seu filho. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Você disse pra gente que a previdência privada, pelo que eu entendi, é um produto que ele é mais certeiro mesmo, como um bom investimento, se você vai guardar para aposentadoria. E tem muitos pais que eu vejo, não sei se você está recolhendo previdência privada para os meninos? Não. Rafael, e aí? Eu te passo o contato dela. Tá bom. Não, mas eu quero, que recolhe e fala, eu tô recolhendo a previdência para a faculdade dele. Sim, faz Dá sentido. certo ou perde dinheiro? Melhor colocar na poupança? Quando a gente fala aposentadoria... Não é poupança, é CDB. No CDB. Já está indicando o investimento errado. Esquece a poupança. Ela não esquece a poupança. A poupança não rende. Eu não coloco na poupança. Se sobra um negocinho, eu coloco no CDB. Mas, para mim, é poupança ainda. Tô da era Collor. Fiquei com poupança na cabeça. Mas assim... Mando pro CDB, guardo no banco, compro o dólar e guardo embaixo do colchão, ou eu pago a previdência privada para garantir a faculdade do meu filho? Você faz os 3. Esse que é o ideal. Então, se você consegue guardar R$1.000 por mês, por exemplo, R$100 por mês, aí você vai diluir isso daí e vai colocar um pouco em cada um. Que é a caixinha de vários ovos lá, né? Tem que viver pra isso, né? Na verdade, não necessariamente. Vive você assim tem que ter... Olhar, vai um pouquinho pra cá, deposita ali. Exato, porque você tem que pensar em tudo. A gente tem que rodar vários pratos na vida, né?
Porque a nossa vida é como ela é. Não tem como a gente fugir de algumas coisas, porque a gente não tem poder sobre isso de saber o que vai acontecer. Então, falando da criança, por exemplo, que vai guardar para a faculdade, faz sentido sim. Porque quando em geral, a gente fala para adultos a previdência. E a previdência, quando a gente fala aposentadoria, é porque é longo prazo. Né? E quando a gente fala em longo prazo em finanças, é acima de 10 anos. Tá. Então, para a previdência ficar interessante, A partir de 10 anos, ela já começa a se tornar interessante. começa a ficar, é o produto mais viável que tem, porque no mercado financeiro é o que tem menor taxa de imposto de renda, a menor tributação é a previdência privada acima de 10 anos, desde que você esteja na tabela regressiva da tabela do imposto de renda. Que aí tem a progressiva e a regressiva, que é uma outra característica quando você vai contratar. Mas voltando para a criança aqui, então a criança nasceu. Ela vai entrar na faculdade com 16, 17 anos aproximadamente. Se for um bom aluno. Tem Se que for ser um bem bom aluno. superdotado. 17 Mas anos, com certeza diz é a acima de 10 anos. Com Se certeza. os pais conseguiram ter consistência por 10 anos em fazer uma reserva, com certeza ele vai ter uma reserva robusta para poder fazer o resgate na menor tributação. E esse dinheiro os pais vão fazer o que quiser. Vai dar de presente pro filho, vai guardar, vai segurar, vai... Entendeu? Então, assim, sim, faz sentido também para a faculdade do filho, só que aí tem que entender se é o PGBL, o VGBL. Aí, nesse caso, resposta objetiva. VGBL na tabela regressiva. É isso que você indicaria para quem está pensando na aposentadoria. Mais do que o CDB, mais do que comprar um imóvel, você... Para criança, o teu sim. filho. Para criança, sim, colocaria na Previdência. E aí vem a característica do fundo. Em geral, os fundos de previdência de qualquer banco no Brasil, ele tende a colocar o seu dinheiro em renda fixa. E renda fixa, no longo prazo, não necessariamente fica tão interessante. É de rentabilidade, sobre Mas rentabilidade. de segurança e de economia, Sobre né? segurança, sim. Você põe lá e vai fazendo os aportes. Aí, falando sobre segurança, muitas pessoas, principalmente os mais velhos, dos problemas que eles veem na previdência privada é da segurança a longo prazo de um banco quebrar, né? Sim. Toda vez que você vai falar com alguém mais velho, então o INSS, eles ainda têm aquela confiançazinha. Aí você fala assim, não, eu vou fazer porque já aconteceu de previdências, né? De muita gente que recolheu para um banco X ou para alguma instituição, algumas empresas tinham a própria sistema de previdência privada de complementar e quebrou. E o cara contribuiu. Então, como que você vê hoje, assim, é um sistema já está mais seguro, ainda tem os fraudulentos? Você indicaria que tipo de instituição que, olha, eu vou garantir a faculdade dos meus filhos? Onde? Onde você coloca. Isso. A Previdência, ela abre uma brecha muito interessante que você pode fazer portabilidade. Então, a partir do momento... Pode fazer a portabilidade agora? Isso é novo? Não, já tem alguns bons anos aí. Existe não a possibilidade. Então, se porventura você entrou num plano de previdência e ele não está ajustado à sua necessidade, você faz a portabilidade, seguindo alguns critérios, você não tem custo algum com isso e leva para a instituição E que eu você levo quiser, todo o dinheiro que eu... todo o dinheiro. Desde que eu permaneça na Previdência, né? Desde que você permaneça na Previdência. Posso falar, manda pra poupança, meu dinheiro. Aí você tá fazendo Ela um tá resgate. pegada, Daí eu vou ela pagar. tá pegada bem de pôr conservadora. na poupança. Ela tá pegada. Mas Mas aí ela eu vai quero pagar voltar. os Vamos aproveitar tributos. que ele tá aqui. Porque ela levantou. Imagina que eu sou ela a mais levantou- conservadora e um consultor me procurou. A gente tá, inclusive, organizando podcast para trazer para vocês. Depois coloquem as perguntas sobre investir em criptomoeda. E um consultor me procurou. Eu falei, cara, o cara não sabe com quem ele tá falando, né? Eu aplico na poupança, meu querido. Não, amor, não. Agora você me Até abriu. a poupança eu tenho medo que eu sou da era Collor. Até a poupança eu tenho medo. Você me abriu uma Ela falou. gestalt e eu preciso resolver aqui. Você, por favor, se Vai lá. recolha aí. Aí eu volto depois na questão do risco. Você volta na questão do risco, mas você pode aproveitar a pergunta, porque ela falou dos meus filhos. Certo. E eu, de fato, ainda não comecei a fazer a previdência deles. Mas eu tô contando com uma coisa, brasileiro é terrível, né? Que eu posso, diferente do INSS, daí eu queria que a Thaisa me corrigisse ou não, se existe essa possibilidade, mas a previdência privada eu posso fazer aportes que compensam o período que eu não recolhi. Então eu posso recebi aqui um dinheiro e eu vou lá e falo, olha, então agora eu vou fazer um aporte e isso vai reverter lá na aposentadoria deles, né? E é isso, né? Eu tô certeza. contando com isso. Com certeza. Se eu quiser abrir a previdência deles o mês que vem, com bem pouquinho, e daqui 5 anos eu quero fazer um Botar uma
aporte bem grana. grande, Daqui eu vou 5 garantir. dias, daqui 10 dias ou daqui 5 anos, o momento em que você quiser, você pode fazer os Colocar aportes. dinheiro não tem problema. Agora, no INSS, pode? No INSS a gente tem algo que é parecido com isso, mas não é isso, tá? Fala assim, posso fazer um aporte lá, você não pode. O que você pode fazer? Por exemplo, você é advogada, tá? Digamos que você advogue há 20 anos. E você, nos 10 primeiros anos, você não contribuiu. Então, você não tem aquele tempo. Você pode indenizar, desde que você comprove que aqueles 10 anos você auferiu renda, e a gente tem como comprovar isso por meio de contrato de honorários, no nosso caso, ou por meio de declaração de imposto de renda, você Perfeito. comprova e você faz aquela contribuição retroativa, que a gente chama de indenização, na verdade. E eles não vão me multar por isso, por ter sonegado Porque o já recolhimento. passou o prazo deles te autuarem. Qual é o prazo? Ou 5 anos, né? Então a gente fala 5 anos pra trás, pula 5 anos, fala lá em Mas, assim, de qualquer 2017 pra frente eu devia ter recolhido e não Só recolhi. que, de qualquer forma, você vai pagar uma multa e um juros. Você não vai ter autuação, uma penalidade. Mas multa Você e vai juros, recolher, você vai pagar multa e juros daquele valor que Daquele você valor. devia na época Mas e não recolheu. compensa ainda. E detalhe, Mas ele você não pode compensa? escolher. Isso. Compensa ainda, pagando juros e Depende, multa. tem que ver no planejamento se vale a pena. Tá. Por quê? Às Pra ver vezes, se esse vai tempo, reverter ele não no vai- aumento ali, ele tá. vai aumentar o seu tempo de contribuição. Só que ele não vai contar pra carência. Então, se você precisa de carência, não vai resolver nada você contribuir. A carência é o tempo que eu preciso. Tempo mínimo. E esse de tempo eu sempre contribuição. pergunto pra Thaisa, né? Quanto tempo tem que ser contribuinte pra ter auxílio doença, que agora mudou o nome? São 12 meses, tá? Já te São 12 respondendo. São 12 meses para... O tempo de auxílio carência. Não, o então, tempo de carência é mas o pra tempo que eu tenho que gestante, ter- pra, do acidente ou porque a gente tá Não, falando de Cada assuntos benefício diferentes? é uma Cada coisa. benefício tem Tem uma um tempo carência. de carência. E esses Por 12 exemplo, a meses é pra gestante, quê? Pra segurado Benefício de saúde. tipo, facultativo e pro contribuinte individual. Pra tá? ter o auxílio O doença. auxílio doença. o Ah, antigo tá. auxílio Tá, não é doença. porque deu uma misturada no assunto. Tá, e pra ficar claro. aposentadoria? Para aposentadoria, a gente precisa de 180 contribuições, tá? Se você for isso antes da reforma, tá? Então você tem que ver se tem direito adquirido. Ah, Se você, em qual sistema que você se enquadra? Exatamente. E aí, por idade, hoje, tá? Por idade, homem 65 anos e 15 anos de tempo de contribuição, e mulher 62 anos, 15 anos de tempo de contribuição, Uhum. tá? 62, hein, Carol? E só para Não, complementar... 62, mas quanto tempo que eu tenho que ter? Lembra, gente? Por idade... Pra ir por idade, eu tenho que ter 15 anos, mas 15 o anos. tempo que eu fiquei sem recolher. Porque eu tô perguntando que a minha mãe, eu fiz esse planejamento para ela, você se lembra, né? Para ela aposentar por idade, ela já estava 20 anos sem recolher, Uhum. e eu voltei a recolher para ela aposentar por idade. Só que aí, no caso dela, não valeu a pena a gente fazer a contribuição retroativa, que é o que a gente chama de Sim. indenização. Por isso, tem que avaliar. Cada caso é um caso. E outro detalhe sobre isso, você não consegue escolher o valor. Por exemplo, se a Glau, lá naqueles 10 anos iniciais, ela já atingiu o teto do INSS, ela não vai conseguir hoje recolher no teto do INSS. Vai fazer uma média Seria das interessante, contribuições, então, de repente, fazer uma complementar. uma complementar, É exatamente. bem bacana E aí, a gente olhar mas isso, né? De isso- como um complementa o outro. Mas e aí de me como vem uma pode- pergunta pro Rafael, que é uma coisa que me preocupa também quando eu penso em previdência. Porque, como quando eu estava conversando aqui antes, eu eu pago um benefício que é um seguro de vida com um foco bem grande na manutenção do padrão de vida. Então, ele dá alguns benefícios como o auxílio-doença dentro desse seguro, e como se fosse a aposentadoria. Mas esse produto, ele me preocupou quando eu escolhi, por quê? O INSS, como a gente acabou de dizer, eu venho contribuindo, fiquei desempregado. Passei 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu posso voltar a ser um contribuinte e regularizar minha situação. Esse seguro que eu tenho, não. Parou de pagar, perdeu. Na previdência privada, eu posso... Nossa, passei um aperto, gente. Estou num ano ruim, não consigo pagar, Rafael. Vou precisar passar 2 anos sem pagar. Ou eu perco tudo, ou tomo um prejuízo A financeiro. previdência privada é totalmente flexível. Você pode fazer aportes mensais, semanais, ou você pode fazer aportes a cada 6 meses, por exemplo. Então, sim, você pode suspender os seus pagamentos se você vem fazendo de maneira mensal e voltar quando você tiver condição. Isso não vai me trazer um prejuízo. Um prejuízo. Não, desde que você deixe ali o dinheiro, né? Se tiver num bom Sim. fundo de previdência e tudo mais, você não vai ter Ele prejuízo continua nesse sentido. rendendo, é como se ele tivesse aplicado, né? Ele continua, É como se ele tivesse ele aplicado. está aplicado. É isso. Ele está Só que, aplicado. então,
ele tá ali rendendo, só que não vai chegar naquele cálculo que você fez. A não ser que de- depois, quando eu volte, você faça- recupere, que é o que ela recupere falou, de essa colocar um diferença. aporte maior ali. Com Mas isso certeza. é importante, né? Com Porque quando a gente certeza. escolhe um produto, esse meu produto é um produto caro. É uma mensalidade bem considerável, Sim, né? sim. E de repente você passa uma reprogramação financeira e fala, caramba. E aí perdeu tudo aquilo. O seguro, ele tem esse prejuízo, Ele né? tem o- Eu tenho que escolher mesmo de acordo com o perfil. Ele tem um assim. prejuízo no futuro, mas em algum momento você usou desse benefício. Por isso que se você cessou o pagamento, você pode voltar a contratar o seguro. Só que dependendo do seu plano de seguro, você não vai recuperar o tempo que você investiu. É isso que você... aham. Então, o tempo que você investiu, você perde. Agora, o benefício, se porventura você precisar, você vai ter, né? Vai retomar. Isso. Seja por voltando a pagar. invalidez, você vai ter ali os prêmios pagos conforme a necessidade. Porém, se você entrou num plano de seguro que tem questão do prazo como um dos critérios e você suspendeu, dificilmente vai ter um seguro que vai te recuperar esse tempo que você já investiu. Aí zera. Por isso que a gente bate na tecla do planejamento, porque o planejamento vai olhar para tudo isso. E isso daí ele vai te direcionar. Quanto Inclusive que você tem pras- que pôr de dinheiro em cada uma dessas situações baseada no seu padrão de Isso. vida. Inclusive para coisas que a gente não consegue prever, né? E que Com para a certeza. maioria dos brasileiros o impacto é grande, uma doença, a perda de um Saúde é o que mais familiar. impacta. em Saúde geral. é o que mais impacta, né? Você falou e me chamou a atenção, que é para todos os tipos de padrão de vida, para toda a classe econômica. Todo mundo. A gente consegue fazer isso desde quem está ali no iniciozinho da carreira, até para quem já está prestes a aposentar e de repente se falou, meu Deus, não me organizei, dá tempo, né? Quem tá para se aposentar tem que ver qual que é a necessidade dessa pessoa para traçar os objetivos. Não necessariamente a previdência vai ser a melhor alternativa. Tá? Porque a gente estava falando, inclusive, que algumas pessoas têm usado a Previdência como forma de transmissão de patrimônio, né? De renda. Isso com certeza. Com A gente certeza, fala né? Com bastante aqui certeza. que quando a gente fala em planejamento, o teu é o planejamento financeiro, o da Thaís é o planejamento previdenciário, o nosso é o planejamento sucessório. Tem 2 produtos que a gente sempre recomenda para organizar o planejamento sucessório, que é ou a previdência privada ou o próprio seguro de vida, Correto. porque vão trazer uma liquidez, né? Então, a Glau vem a falecer, por exemplo, os filhos dela, tendo uma previdência privada ou um seguro de vida, eles vão ter uma liquidez, não só para continuar pagando as contas, o condomínio, a escola, Porque o a vida dinheiro não de todo para, dia, né? como para ajudar nas despesas do inventário, que por mais que você planeje, organize uma hold, etc., alguma despesa ali você vai ter nesse momento Gente, da transmissão. Então, tendo a previdência ou um seguro de vida é um bom produto para garantir essa liquidez, né, Rafael? Porque esse dinheiro da previdência privada, ele não vai aguardar o inventário para que eu possa... Ele não entra no Legal. inventário. Então, a partir do momento que veio o óbito do titular, automaticamente entrando com o processo junto do banco, junto do fundo, você já tem a possibilidade de receber esse benefício E tudo para os administrativo. beneficiários. E isso é incrível, porque, na verdade, até as contas bancárias do falecido, É travada. aqui a gente está Ficam usando a Glau como bloqueadas. falecida, Ficam se ela bloqueadas. falecer, as crianças dela, ou quando já estiverem adultos, não tem acesso à minha conta. Então, Não o tem a dinheiro nada, que você tem a na nada, é conta, ele bloqueado. não tem. Além do dinheiro que você tem na conta, não ter essa liquidez enquanto o inventário não terminar, eu ainda pago as custas de inventário em cima Sim. desse dinheirinho E a que vida, está guardado. né, gente? Se são crianças, ou se é um idoso, ou se você é responsável por isso, é extremamente importante pensar nisso, que Com na minha certeza. falta, né? Estamos usando a falecida. A falecida aqui. é a Glau. A falecida sou eu. Que se chego de faltar e eu não tiver um seguro para eles ou uma previdência, agora. É por isso que é bom também ter o consultor, né? Deve agilizar esse processo na hora de sacar quanto tempo que eu saco e o consultor pode me ajudar nisso. Consegue ajudar nisso daí. Porque o que acontece? Vou falar um pouquinho dos médicos. Todo mundo, quando tem um problema de saúde, procura um médico, porque a gente não sabe se automedicar. Em geral, no Brasil, a gente não sabe se automedicar financeiramente. Então, Com certeza. a tendência, e o Brasil tem mudado essa postura enquanto sociedade,
tem olhado com mais carinho para o seu próprio dinheiro, porque é muito suado. A gente sabe o tanto que a gente trabalha, o tanto de imposto que a gente paga. Então, por que não você ter um braço direito de confiança te orientando nessas informações importantes? Eu já vi famílias que têm patrimônios maiores quebrar porque não tem dinheiro para o inventário. E vocês que mexem com isso... De ter que vender. Aqui acontece do nosso planejamento muito. social, porque daí, vender. imagina usando... Desmancha o patrimônio Desmancha, que foi tem que usando vender. a figura da Glau como falecida, os filhos dele, a curadora especial que vai cuidar deles, se ela falecer e eles ainda forem incapazes ou menores de idade, ela precisa se desfazer de alguma coisa do patrimônio, seja através de um alvará judicial ou até vendendo E em é contrato de burocrático, gaveta, perde demora. dinheiro porque Muito. não está Eu ia regularizado falar, bem. você ter que vender na emergência e na correria, normalmente O preço você vai lá quer. embaixo. O preço vai lá O preço vai embaixo. lá embaixo. Então, Quanto tempo eu saco o dinheiro? A Glau faleceu, em quanto tempo os filhos dela botam a mão no dinheiro que está na Previdência para pagar a escola? Assim, hoje eu vou falar uma média de mercado que vai ficar entre 7 e 15 dias úteis, mas vai depender muito da documentação que você entregou. Então é relativamente rápido, desde que a documentação esteja correta. Certidão de óbito, a documentação dos beneficiários, a conta corrente tem que ser em nome dos beneficiários, Perfeito. exclusiva e, aqui- tudo mais, as e aqui características, os eu quero- 7 a critérios 15 básicos. dias, gente, isso é maravilhoso. isso é vida. Maravilhoso, é garantir o futuro de quem você ama. Hoje está sendo bem no rápido. padrão de vida. No padrão de vida, O pagar seguro é a mesma coisa, a conta tá? de Porque além da casa. Previdência, se você tem um seguro, o seguro faz o resgate para o beneficiário também Sim, num são prazo... dois produtos que a gente indica prazo no planejamento rápido. sucessório. Rafael, para eu quero que você fazer. organize tudo, mas garanta a liquidez da viúva, do viúvo. Liquidez, essa é a Fala, Glau, palavra. eu vou deixar você falar. Obrigada, porque é um assunto de polêmico, tá? Vamos lá. Ai, meu Que Deus. eu queria ver. Eu posso indicar qualquer pessoa como minha beneficiária. Qualquer pessoa como sua beneficiária. Serve, aí entra A polêmica. a polêmica, né? Então, para aquelas pessoas que de repente eu quero deixar uma parte do meu patrimônio, que não é necessariamente um dos meus herdeiros necessários, né? Uma companheira, alguém que cuidou de mim uma vida toda, pode ser um caminho. Pode ser um caminho. E isso não é considerado fraude. Não. A gente vai ter algumas discussões, Só- talvez. isso é em muito razão da legal, né? legítima, porque é um Existe. patrimônio. Isso é Existe, muito né? legal, porque eu já vi essa Tomar cuidado pra discussão. não Existe, é uma desviar e discussão atravessar a pesadíssima. É uma discussão pesadíssima e que eu gostaria, né, que as pessoas sempre se alertassem a isso, que existe uma reserva, você não pode, porque algumas pessoas já estavam fazendo uso do Pra seguro, Desvio. do seguro poder e da receber o previdência para benefício. fazer desvio ou um planejamento um pouco atravessado. Então procure sempre, porque eu posso contestar quando às vezes a gente fala que vai chegar este dinheiro e tal. Então procure sempre alguém Isso. capacitado, né? A Senta gente aqui nessa fala- mesa com a gente, Senta né? nessa Porque daí você mesa tem aqui um com a consultor gente. financeiro, uma advogada Aí tá familiarista que vai garantido. dizer vai dar ruim, e uma advogada previdenciarista e uma mulher de negócios, uma advogada com uma visão Que de não negócio. vou Então, senta aqui- deixar, não senta vou aqui com a deixar gente. você com seus herdeiros desamparados, porque eu tô aqui pensando nos meus tchutchucos. E é isso, assim, a gente precisa ter essa visão, né, multidisciplinar. E eu acho que é essa a ideia que esse bate-papo vem trazer e que a gente precisa se atentar, porque pode, às vezes você está contando com aquilo e pode dar ruim. Então, né, Gente, procure e sempre. eu adoro falar de futuro, de previdência, porque, como eu disse, isso é um assunto que me tira o sono mesmo. Porque a gente poderia ficar a gente aqui poderia falando ficar a semana toda, as- mas a gente vai cansar os nossos ouvintes. E também vamos dar muito spoiler, né? Das consultorias aí de vocês. Então, eu queria encerrar, primeiro, com a pergunta chave do nosso videocast de do nosso hoje. ringue. Do nosso Adorei isso. Para a Thaísa primeiro, depois para o Rafael. Se você tiver R$500 sobrando na sua renda hoje, sobra não, que dê para apertar para você colocar. Você coloca na Previdência Privada ou na Previdência Social? Olha, eu colocaria com certeza na previdência privada. Por quê? Porque a previdência social eu já sou obrigada com o que eu aufiro de renda contribuir. Então eu não consigo aumentar ali, eu não tenho outra atividade que me dá uma renda para eu aumentar. É o meu caso. Sim. Agora, lógico, cada caso é um caso. E assim, já para resumir aqui, eu acho, não sei se o Rafael concorda, depois ele pode complementar. A previdência social, ela é obrigatória para quem contribui, para quem aufere renda.
E ela nos dá uma vastidão de segurança, de cobertura de riscos sociais muito grande, que a previdência privada não nos traz, não, né? A não ser que seja um seguro específico, alguma coisa, mas a previdência privada em si, não. Então, assim, uma coisa complementa a outra. Então, eu acho que aqui a gente vai empatar, no fim das contas. Achei que ia ganhar, mas... Ou seja, mas você só coloca na previdência privada depois que você Depois que eu tenho esgotou a garantida previdência a minha previdência social. Seja porque é Com o que você certeza. pode contribuir, né, dentro do que você ofere de renda, ou seja, porque você já está no teto. Exato. Sua primeira escolha ainda é a previdência social. Com certeza. Até porque ela é obrigatória e é o que vai me garantir o mínimo existencial. Perfeito. E você, Rafael? Com R$500 sobrando, previdência privada, né? Desde que eu já tenha feito o meu mapeamento e o meu entendimento de onde eu quero chegar e o quanto que eu quero ter lá na frente. Então, eu parto do princípio que eu tenho que fazer o planejamento do meu orçamento para poder direcionar e chegar ao ponto de investir na previdência privada. E claro, fazendo o teu recolhimento obrigatório, que nós não Isso estamos aqui falando para daí- ninguém sonegar a previdência, que esse é um péssimo negócio, né, Thaís? Exatamente. Mesmo Exatamente. enquanto profissional liberal ou quanto empresário, a gente tem que fazer a nossa parte, porque, né, a gente está aí para isso. Então, considerando que eu já faço, previdência privada. Ai, que ótimo. Gente, é isso. Nós vamos correr com a edição desse videocast para que vocês assistam logo nesse período de começo de ano. Espero que vocês estejam assistindo ainda no período de começo de ano, que é um período que a gente senta para planejar o ano, planejar a vida, para fazer propósitos, né? Ou em qualquer momento do ano, né? Se Eu planejem, sempre- contratem essas duas consultorias, elas mudam vida, guiam, faz o dinheiro da gente render. A gente estava falando sobre isso. Às vezes a sua renda é pequenininha, você ainda está ali É começando para a sua todos. vida. O plano É para é para todos. Para que E você isso veja que eu seu acho. dinheiro funcionar, né? Às E vezes só é pra- R$50 por mês. E Exato. não Mas você se veja seu frustrar. dinheiro Eu acho funcionar. muito importante a gente finalizar dizendo que o planejamento, o estudo financeiro, fico muito feliz de ver jovens já pensando e nessa mudança de cultura. Primeiro que é para todos, não é uma coisa que às vezes a gente fala, nossa, é muito caro, não, é para todos, porque com todos. isso você consegue crescer, né? Você consegue crescer dentro da sua realidade, evitando frustrações lá na frente, porque cada vez que você senta para conversar com alguém que entende, você sabe o que você está fazendo. Você não chega lá e compra produtos que você não tem a menor noção de como eles funcionam, né? E a minha resposta ia passar por isso, Glau. Né? Cada um deu a sua resposta, eu vou finalizar com a minha. Eu investiria no meu futuro, no futuro da minha família, em previdência privada ou previdência social? Depende do que o consultor me falar, o consultor de previdenciário e o consultor financeiro. Eu acho que isso resume, né? Depende do que é uma boa consultoria. De uma me boa trouxer. consultoria, até porque são infinitos produtos e cada um com a sua finalidade, né? O Exatamente. importante é a gente se organizar, se planejar. Então aproveitem, qualquer momento é válido, né? Desde de pequenininho até próximo da sua aposentadoria, você tem produtos no mercado financeiro que podem atender e te dar uma segurança. E É isso, né? Vale complementar também, Glaucio, te interrompendo um pouquinho, que no planejamento previdenciário, mesmo que eu seja empregado, mesmo que eu não possa escolher o valor da minha contribuição, uma hora eu vou me aposentar e eu tenho várias possibilidades, né? Porque eu tenho as regras de transição da Previdência Social. Então, assim, o que vale mais a pena? Qual tipo de regra de transição que vai me atender Eu melhor? posso optar, né? Às vezes eu É vou contribuir um perfeito. pouquinho mais, né? Vou trabalhar um pouquinho mais, contribuindo aquele mesmo valor do meu salário normal. Mas assim, um pouquinho mais que eu trabalhar vai melhorar muito o valor da minha aposentadoria. Então, mesmo para quem é empregado, que não consegue escolher o valor que vai contribuir, vale a pena fazer o planejamento previdenciário. Então, Gente, é para todo finanças mundo e mesmo. previdência é com especialista, assim como tudo, mas esses dois aqui não dá para entender para mim. Gente, muito obrigada, A gente que Thaisa. agradece. Muito obrigada, Rafael. Eu que Foi um agradeço, bate-papo obrigado, delicioso. obrigado. Carol, Obrigada. como eu vou sempre. terminar falando o Instagram do Rafael. Qual é o vamos seu lá. Instagram, Rafael, É para quem quiser? Rafa com PH, no lugar do FPH, .maciel. Rafa.maciel. Perfeito. E a Thaisa vocês encontram no Instagram do Santi Mendes, que é o @SantiMendesADV. Até a próxima, gente. Pra tudo tem conversa. Até a próxima, gente.